Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, lá a partir do versículo 5. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Eu quero aprender junto com vocês hoje a orar com Jesus. Aprender sobre oração com Jesus. Quem que precisa orar aqui? Deixa eu ver, você precisa orar? Necessitamos de orar, não é verdade? Necessitamos. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Mateus 6, a partir do versículo 5. Amém? Diz assim: E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. O Pai Celestial também lhes perdoará. Quem conhece essa oração? Vocês conhecem essa oração? É uma oração mundialmente conhecida, não é verdade? A famosa oração do Pai Nosso. A oração, meus irmãos, é o maior poder que atua na terra. Quando nós oramos, nós estamos falando com aquele que tem o controle da história em suas mãos. Quando nós oramos, nós estamos unindo a nossa limitação humana com a onipotência de Deus, com Deus Todo-Poderoso. E Deus sendo Todo-Poderoso, Deus sendo soberano, Deus sabendo de todas as coisas, Deus que já planejou todas as coisas, Ele escolhe agir na história por meio da oração do seu povo. Deus, uma vez que Ele planejou todas as coisas, sendo soberano que Ele escolhe mudar as circunstâncias por meio da oração do seu povo. A gente vê isso em diversas passagens da Bíblia. A gente vê, por exemplo, quando a nação de Israel estava sendo escravizada pelos egípcios. Em Êxodo, lá no capítulo 3, a gente vai entender que a nação sendo escravizada começa a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouve o clamor do Senhor e os livra. A nação sendo escravizada, clama ao Senhor, ora ao Senhor, Deus vê a situação daquela nação, ouve a oração, desce e os livra. Deus agindo na circunstância por meio da oração do seu povo. A gente vê, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 12, quando Pedro estava preso, aguardando para ser executado, a Bíblia vai dizer que quando Pedro estava na cadeia, lá fora a igreja fazia contínua oração por ele. Pedro estava preso, mas a igreja lá fora orava continuamente por ele. E a Bíblia vai nos contar no capítulo 12 que Deus, por meio da oração do seu povo, envia um anjo. Esse anjo desperta Pedro, faz com que Pedro passe pelas guardas, a porta que dava para a cidade de ferro se abre e Pedro então é liberto. Por meio da oração, Deus move as circunstâncias. Eu acho que Ele já fez isso na sua vida também. E se Ele não fez isso na sua vida, se Ele não te deu livramento por meio da oração, eu tenho certeza que Ele te fortaleceu. Porque nós sabemos, ou Deus, Ele move as circunstâncias e remove o sofrimento, ou Deus move as circunstâncias ali, quando nós oramos, e livra-nos daquele sofrimento, ou então Deus nos dá graça, nos fortalece para que a gente continue passando por aquela situação, para a honra e glória dEle, sendo que fortalecidos. Você também já experimentou isso. Porque eu tenho certeza que você sabe que sofrimento na nossa vida é inevitável. Nós iremos sofrer. Iremos passar por aflições, mas no sofrimento ou não, Deus está conosco. E se Ele não nos livrar do sofrimento, Ele vai nos fortalecer. A graça dEle vai nos bastar. Eu tenho certeza que a graça dEle já bastou na sua vida em diversas ocasiões, em diversas circunstâncias. Foi assim com o apóstolo Paulo, não foi? Em determinada situação,
O apóstolo Paulo falou que rogou 3 vezes para que Deus removesse o sofrimento. Paulo estava sendo atormentado, que ele vai designar, ele vai falar, vai descrever como era um mensageiro de Satanás. Nós não sabemos ao certo o que era, mas causava ele um sofrimento. Ele vai dizer que ele orou 3 vezes ao Senhor, rogou 3 vezes ao Senhor. E o apóstolo Paulo disse que o Senhor falou a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso que ele faz conosco. Ele nos fortalece em meio a circunstâncias desfavoráveis. Então a oração é esse combustível para nós. Por isso nós precisamos e necessitamos desenvolver uma vida de oração. Você crê nisso? Você crê que a oração para você é um combustível? Por que é? A oração nos fortalece e com a oração nós temos mais intimidade com o Senhor. Nós precisamos orar a todo tempo. A Bíblia vai nos dizer, em Lucas, por exemplo, que Jesus, diante de uma decisão, na verdade, diante de uma escolha que ele iria fazer, a escolha dos 12 discípulos, importante essa escolha, é verdade? A Bíblia vai nos dizer que ele passou a noite inteira orando por causa dessa decisão, dessa escolha que ele iria fazer. Então ele passou a noite anterior orando, depois ele foi escolher 12 discípulos, queria propagar o Evangelho. Então nós precisamos orar, precisamos desenvolver essa vida de oração em todo tempo, em todo tempo. E a Bíblia, ela nos dá vários modelos de oração, vários exemplos para nós orarmos, para que nesses exemplos, nesses modelos de oração, a gente tire princípios ali, tire fundamentos ali. Por exemplo, quando a gente lê Salmos, Salmo de Davi, Davi ali estava orando. E nas orações de Davi a gente tira princípios. Nas orações de Davi nós tiramos o quê? Fundamentos. Não precisa necessariamente repetir as mesmas palavras de Davi, mas usar a oração de Davi como modelo para falar com o Senhor. Usar a oração de Davi como modelo, como instrução, como uma orientação sobre como nós devemos orar. E um desses modelos é a oração que nós acabamos de ler e que nós chamamos oração do Pai Nosso. Nessa oração, às vezes, você, assim como eu, já orou sem perceber o que estava falando. Pai Nosso que estás no céu, às vezes a gente já orou tantas vezes na nossa vida sem refletir nessas palavras, sem pensar no poder dessa oração. E a oração do Pai Nosso, nós tiramos ali princípios fundamentais para a nossa fé e para a nossa vida de oração. E antes de começar a orar, a oração que nós chamamos de Pai Nosso, Jesus nos explica qual deve ser a nossa motivação a orar. Olha aí comigo a partir do versículo 5, ele vai falar aí, ó. E quando vocês orarem, não é verdade? Quando vocês orarem. Interessante aqui que a Bíblia não fala assim, se você orar. Ela fala o quê? Quando vocês orarem. Jesus já está pressupondo que nós, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, temos o quê? Uma vida de oração. Temos uma caminhada em oração. Aliás, a única forma de falar com Deus é por meio da oração. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus, ele fala conosco através do irmão. Deus, ele fala conosco através das circunstâncias da vida, não é verdade? Mas nós falamos com Deus somente pela oração. Olhe a necessidade de orar. Olhe a necessidade de falar com Deus. E a Bíblia não fala para nós o tempo. Vocês devem orar 4 horas, vocês devem orar 5 horas, vocês devem orar 10 minutos. Não fala. A gente não acha isso na Bíblia, mas a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Devemos orar continuamente, todo o tempo. Ela não fala o período do tempo, mas fala que nós devemos orar todo o tempo. E se nós pararmos para analisar, nós temos motivos para orar, não é verdade? Se nós abrirmos os nossos olhos pela manhã, nós já temos motivos para orar. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no caminho até o nosso trabalho, na faculdade, na escola, não sei, nós temos motivos diários para orar e com isso nós devemos desenvolver essa vida de oração. Eu tenho certeza que você tem motivo para orar na sua casa, no seu trabalho, tem motivo para orar. E no versículo 5, ele continua explicando para nós. E quando vocês orarem, ele fala, não seja como os hipócritas. Hipócrita aqui significa esconder atrás de alguma coisa. Ele usa esse nome aqui,
né, para falar ali da época da Antiga Grécia, que os atores, né, quando ele ia ali apresentar, ele usava uma máscara. Esse era o hipócrita, ele usava uma máscara. E ele representava alguém que ele não era. E é isso que faz um ator, na verdade, não é isso? O que um ator ele faz? Ele assume um papel que não é dele, não é verdade? Ele, às vezes, coloca, né, uma roupagem que não é dele. Né? Ele fala de maneira que ele não falaria sendo ele mesmo. Ele é um ator. Ele está assumindo o papel. Ele está o quê? Representando alguém. E Jesus, ele usa essa palavra, ele usa esse termo para falar das pessoas que usam a oração para parecer pessoas que não são. Não sejam como hipócritas. Não sejam como esses atores. E ele usa esse termo para falar das pessoas que oram para parecer que são piedosas, mas na verdade não são. Para parecer que são pessoas santas, mas na verdade não são. Para parecer que são pessoas que têm intimidade com Deus, mas na verdade não têm. Aquela pessoa que ora, que fala, mas só Deus conhece o coração. Por quê? Porque Deus ele quer o nosso coração. Né? A Fernanda falou até aqui em relação ao dízimo, que Deus ele quer o nosso coração, porque Deus conhece o nosso coração. Ele não está muito importando com as nossas palavras, se não forem sinceras, porque Ele conhece o nosso coração. O salmista vai dizer que Ele conhece as nossas palavras antes que as palavras cheguem até a boca. Ele sabe o que nós iremos falar. Então não seja como esses hipócritas que se vestem, têm uma roupagem que na verdade não é a dele. Verso 5, ele continua explicando aí. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Essas pessoas que fazem dessa forma, que se vestem, que usam uma máscara, já receberam a recompensa. Eles oram a fim de serem vistos pelos outros, mas a única coisa que eles podem ter são os aplausos das pessoas, nada mais do que isso. A única coisa que eles podem ter ao se vestir de uma roupagem, né, colocar uma roupa que não é a dele própria, ter uma cara, né, de modo superficial, a única coisa que eles podem ter e conseguir são o que as pessoas podem dar. Mas diante de Deus, Deus conhece o coração. Mas diante de Deus, Ele sabe como está o nosso coração. Então Jesus está nos ensinando, quando você for orar, não seja como esses hipócritas. Me entrega o seu coração de maneira sincera, porque eu conheço as suas palavras. Então, qual que é a maneira certa de orar? Ele continua nos ensinando aí no versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto o recompensará. Aqui Jesus, ele não está proibindo a oração em público, ou falando que a oração em secreto é aquela que é certa. A oração certa é aquela que faz em secreto, a oração errada é que a gente faz em público. Não, ele está falando aqui, ele está condenando aqui a oração em público com a motivação errada. A oração no meio das pessoas com uma outra motivação a orar. Qual que é a motivação? Ser visto pelos outros. Ele não está condenando a oração em público, porque nós devemos orar uns pelos outros, não é verdade? Nós fazemos isso aqui e devemos cultivar essa vida de oração dentro da comunidade. Então, não está condenando isso. Ele está condenando a oração hipócrita. Né? Aqui, a motivação dos hipócritas era para serem vistos pelos outros. A oração deve ser para falar com Deus. Nós oramos para falar com o Senhor e nada mais. E nós necessitamos que o Senhor ouça a nossa oração. E a nossa oração deve ser voltada para Deus com sinceridade. E no quarto, né? Não tem como fingir. No quarto só está você e Ele. A gente consegue fingir aqui, mas no quarto só está você e Ele. Por isso que Ele dá o exemplo. Não seja como os hipócritas que oram para ser vistos, mas vá para o seu quarto. No seu quarto, Ele está vendo o seu coração e não tem como você fingir. Não tem como você fingir. E com isso, também, não tem a ver ficar repetindo as palavras. Porque olha aí no verso 7 e no verso 8. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Então, qual que é a motivação certa de orar? Primeiro ele fala aí que não deve ser como hipócrita. Orar de uma forma e por dentro está diferente. Não querer nem orar. E nem usar de vãs repetições. Ele continua falando no versículo aí. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. A oração que ele está condenando, que ele está falando que não é certa, é aquela oração sem consciência.
É aquela oração sem entender, sem entendimento, sem estar concentrado. A gente repete as palavras e nem sabe o que estamos falando. Você já conversou com uma pessoa, quando você reparou nessa pessoa, fala assim, mas você está prestando atenção em mim? É mais ou menos isso, não é verdade? É mais ou menos isso. É orar sem entendimento, é orar sem consciência, falar as coisas ali e nem saber o que está falando, Jesus está condenando. É diferente do que insistir em oração. Nós devemos perseverar. Nós devemos insistir na oração. E isso é bíblico. Devemos bater na porta. Devemos pedir ao Senhor. Às vezes você está orando por uma causa há anos e você deve continuar orando. A Bíblia não proíbe insistir, perseverar na oração. O que a Bíblia está condenando aqui é falar sem entendimento. É abrir a boca sem ter consciência daquilo que está falando e não prestar atenção nas palavras. Então, antes de orar, não seja como hipócrita e preste atenção nas palavras. Aí você ora ao Senhor. E a oração do Pai Nosso é o modelo de oração. E tiramos aqui princípios fundamentais a partir aí do versículo 9. Nós conseguimos extrair aqui o conteúdo da oração do Pai Nosso. E nós iremos aprender, eu não sei se você já percebeu, que na oração que nós chamamos de Pai Nosso, há 6 pedidos. Os 3 primeiros pedidos estão relacionados a Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus, com a glória de Deus, e os outros 3 pedidos relacionados a nós, com o pão de cada dia, com perdoar as nossas ofensas e com nos dar a proteção. Então, há 6 pedidos aqui na oração do Pai Nosso. E vamos analisar juntos aí o primeiro pedido e extrair daqui princípios fundamentais para a nossa fé e para a nossa vida de oração. Olha aí, ó, o versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eu falei no início que na Bíblia tem modelos de oração. E não necessariamente precisamos repetir as palavras ali, mas devemos o quê? Extrair princípios. A Bíblia diz aqui, ó, vocês devem orar assim: santificado seja o teu nome. Qual que é o princípio que a gente consegue tirar daqui? Será que é tornar Deus mais santo? Os atributos de Deus, ele muda. A natureza de Deus muda. Deus não muda. Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é imutável, Deus é todo-poderoso. A natureza de Deus não muda. As nossas atitudes não podem produzir mudança em Deus. O que significa, então, quando a gente ora, santificado seja Deus nome? Significa orar pensando sobre como Deus ele pode ser santificado, como o nome de Deus pode ser temido. Significa orar pensando como o nome de Deus ele pode ser exaltado. Significa orar pensando sobre como o nome de Deus pode ser mais zelado aqui na terra, pode ser mais honrado aqui na terra, pode ser mais temido aqui na terra. Como nós fazemos isso? Como nós fazemos com que o nome de Deus ele possa ser mais honrado, possa ser temido? Através das nossas atitudes. O nome do Senhor ele pode ser mais temido, mais zelado, mais honrado aqui na terra através da minha atitude, através da sua atitude. Como o nome de Deus pode ser santificado? Você na sua casa, você é casado, amando a esposa como Cristo amou a igreja. Como o nome de Deus pode ser honrado, pode ser temido, pode ser zelado através da sua atitude? Você no mercado de trabalho sendo fiel, sendo leal, sendo íntegro. As pessoas vão olhar e vão glorificar a Deus pela sua atitude. É você, depois de uma conversa com uma pessoa, sair dali refletindo em Deus. Como Deus é bom, como Deus é fiel, como Deus é justo, como Deus é poderoso. Você já se percebeu nessa situação? Depois de ter conversado com uma pessoa, pensar como Deus é fiel, como Deus é bom, como Deus é poderoso. Santificado está sendo o nome de Deus. Através de quem? Da sua atitude, através da minha atitude. Então, ao invés de a gente orar assim, Pai, santificado seja o teu nome, nós podemos orar, Pai, que o seu nome seja santificado através da minha vida. Que o seu nome seja honrado, preservado através das minhas atitudes, das minhas reações. Que o seu nome seja temido, seja zelado através dos meus pensamentos, de onde eu estiver andando. Santificado seja o teu nome. O outro pedido aí, no versículo 10. Venha o teu reino. Santificado seja o teu nome, primeiro pedido. Segundo pedido, venha o teu reino. Nós sabemos que o reino de Deus já teve início quando Jesus ele veio. Agora nós devemos orar para quê? Para que o reino de Deus se expanda. Devemos orar para quê? Para que o reino de Deus continue prosperando. Orar para que Deus envie pessoas. Orar para que através da nossa vida o reino de Deus avance, alcance outros lugares. Através de mim, através de você, através de missões,
através do evangelismo, orar para que o reino de Deus se expanda e alcance outros lugares. Ele já alcançou a nossa vida. Reino de Deus, ou reinado de Deus, é o ambiente onde a vontade de Deus ela é realizada. Nós devemos orar dessa forma. Venha o teu reino sobre a minha casa. Venha o teu reino sobre determinado ambiente. O reino de Deus já se estabeleceu. A vontade de Deus já está sendo feita. Nós devemos orar para que a vontade de Deus continue sendo realizada, continue se expandindo e o reino de Deus continue se estabelecendo. Essa é a nossa vontade. E essa deve ser a nossa oração. Segundo pedido aí, terceiro pedido. Que seja feita a tua vontade, dentro do versículo 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, ele tem vontade. Amém, meus irmãos? Deus, ele tem vontade. E nós também temos vontade. Você já se pegou com uma vontade que é contrária à vontade de Deus? Já se pegou? Eu já me peguei. Por quê? Porque Deus tem a vontade e nós temos a nossa vontade. E nós devemos orar para que a nossa vontade e a vontade de Deus seja uma só. Qual? A vontade de Deus. Porque a vontade de Deus que é boa, a vontade de Deus que é agradável e a vontade de Deus que é perfeita. Nós sabemos que Deus, ele tem a vontade dele. Nós devemos orar pensando, os nossos pedidos estão de acordo com a vontade de Deus? Os nossos pedidos estão de maneira a agradar ao Senhor? Como que nós sabemos a vontade de Deus? A palavra dele nos mostra. Como nós sabemos o que o Senhor deseja, o que o Senhor anseia, o que o Senhor quer? A palavra dele nos aponta. Então, primeiro, como nós queremos saber a vontade de Deus, o que nós devemos fazer? Ler a Bíblia, estudar a palavra, consultar a palavra e ver se ela apoia o que nós fazemos. Consultar a palavra e ver se ela apoia o que nós estamos pensando. Consultar a palavra de Deus e ver se ela apoia aquilo que nós estamos planejando. A vontade de Deus está escrita. E nós conhecemos a vontade também pelo Espírito Santo que habita em nós, por meio da intuição. Você experimentou fazer uma coisa que você está orando e não sente paz? Não fica à vontade. Porque tem vida aí dentro de você. Você nasceu de novo. Ele fala com você. Ele fala por meio da palavra e ele fala por meio do Espírito que habita em você. Então a pergunta que nós devemos fazer é: aquilo que nós temos, aquilo que eu quero fazer, se eu tenho alguma coisa, se eu planejo fazer determinada coisa, vai santificar o nome do Senhor? Vai fazer que o nome de Deus seja honrado? Eu devo levantar pela manhã, tenho minhas atividades, eu planejei tantas coisas e eu quero orar. Eu quero falar com Deus. Qual que deve ser a minha oração? Senhor, isso que eu estou planejando para a minha vida, vai santificar o seu nome de alguma forma? Isso que eu estou planejando para a minha vida, vai fazer com que o seu nome seja honrado? Isso que eu estou planejando na minha vida, vai fazer com que o seu nome seja zelado? Isso que eu estou planejando na minha vida, vai fazer que de alguma forma o teu reino se expanda, o teu reino avance? Vai fazer que de alguma forma as pessoas enxerguem o Senhor na minha vida? Isso que eu estou planejando vai me conformar à imagem de Jesus? Porque nós sabemos que Deus, ele tem um plano para nós. Dentre vários, o principal é nos conformar à imagem de Jesus. Isso que eu estou planejando na minha vida vai me conformar à imagem de Jesus? Se não vai me conformar à imagem de Jesus, se não vai fazer o reino de Deus avançar, se não vai santificar o seu nome, Senhor, por que eu estou querendo? Por que eu estou planejando? A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Então perceba, meus irmãos, que a nossa oração, os 3 primeiros pedidos têm a ver com o reino de Deus, com o reinado de Deus, com a vontade de Deus e em glorificar o nome do Senhor. E nisso está a nossa satisfação. E nisso está o nosso contentamento. Você experimenta disso, eu experimento disso. Viver para o Senhor, não há coisa melhor ou maior do que isso. Ele é o nosso maior tesouro. Ele é a fonte da nossa satisfação. E quando nós vivemos de modo a querer que o reino dele avance, que o nome dele seja santificado, que o reino dele venha sobre a nossa vida, a gente experimenta dessa bem-aventurança, que é viver para o Senhor, que só o viver para o Senhor pode nos proporcionar. Então, os 3 primeiros pedidos têm a ver, está relacionado com Deus, e os 3 últimos está relacionado conosco. Olha aí no versículo 11. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aqui Jesus está nos ensinando a orar pelo nosso sustento. Aqui Jesus está nos ensinando a orar para que Deus supre as nossas necessidades, apresentar ao Senhor as nossas necessidades básicas. E um dia sim, outro não. Todos os dias. Pão aqui significa necessidade básica. Jesus está nos ensinando a orar pela necessidade básica todos os dias. Nós sabemos que é necessidade básica.
E às vezes, as pessoas, né, nós não temos dificuldade em ter necessidades básicas em nossa vida. Às vezes não temos. Muitos de nós não temos. Mas mesmo assim, Deus nos manda orar e manda orar diariamente pelas nossas necessidades básicas, porque Ele quer nos fazer entender que até as nossas necessidades básicas nós só temos pela graça dEle. Aquilo que nós temos é pela graça dEle. O que nós temos, que nós julgamos ser necessidade básica, nós só temos porque Ele nos deu a oportunidade de ter. Nós sabemos, meus irmãos, se Deus tocar a nossa vida, tocar a nossa saúde, amanhã a gente nem levanta da cama. Nós só estamos aqui pela misericórdia e graça dEle. Por isso que Ele nos manda, nos ordena, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ore dessa forma, ore pelas necessidades básicas e tenha consciência que você está de pé, que eu estou de pé, somente pela graça e a misericórdia dEle. Ele nos sustenta para que nós possamos trabalhar e ter do que comer, ter do que beber, ter do que vestir. Necessidades básicas. Nós só desfrutamos disso pela graça dEle. Por isso que Ele nos lembra. Ore diariamente pelo pão de cada dia. Apresente o Senhor a necessidade diária. É entender que dependemos de Deus para tudo em nossas vidas. E o que nós temos pela graça dEle. E o segundo pedido aí, versículo 12. Perdoe as nossas dívidas. Perdoe as nossas dívidas. Nós temos pecados e nós pecamos. E todos os nossos pecados são como dívidas a Deus. A soberba, a imoralidade, a vaidade, a mentira, o orgulho, a ira, a vaidade, todos os pecados. Os pecados são como dívidas a Deus, são muitos pecados. E quando nós pecamos, nós estamos sujeitos ao quê? Ao castigo de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos sujeitos ao quê? À repreensão do Senhor. Quando nós pecamos, nós estamos sujeitos ao quê? À disciplina do Senhor. Só que pecados são muitos e são tantos que cometemos diariamente e diariamente com isso não tem como pagar. Nós pecamos e são tantos pecados que não tem como pagar. O que resta para nós? Pedir perdão. Não é verdade? E o que resta para nós, pecadores que pecam diariamente contra Deus? Pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão ao Senhor. E quando eu peco, eu ofendo a Deus e ofendo também as pessoas. Todo pecado é uma ofensa a Deus, todo pecado geral é uma ofensa a Deus e uma ofensa às pessoas. E a continuação do versículo 12, ele nos explica aí, que ele fala, perdoa as nossas dívidas. Versículo 12 ainda. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha que interessante essa parte, gente. Nós devemos orar. Pai, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui é como se fosse assim, Pai, uma vez. Porque, pensa comigo, meus irmãos, a gente está orando a oração do Pai Nosso, refletindo na oração, aí de repente a gente para aqui e fala assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido. Aí você para e pensa, opa, já lembro do fulano. Eu falei, não, perdoei, eu tô meio assim com aquele fulano ainda. Pai, mas aqui está falando, olha, Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido, aquele que me deve. Não, mas estou com uma coisa ainda contra meu irmão. Não, é exatamente isso. É como se Jesus estivesse falando assim, uma vez que eu perdoei aqueles que pecaram contra mim, é como se eu estivesse lendo e pensando dessa forma. Uma vez que eu perdoei aqueles que pecaram contra mim, Senhor, me perdoa agora. Assim como eu perdoei aqueles que eu tenho ofendido, eu tenho uma caminhada de perdão àqueles que me ofendem. Senhor, me perdoa. Jesus está pressupondo que você já perdoou antes de ir pedir perdão a Ele. Você está entendendo? Aqui, antes de ir pedir perdão para os pecados, é pensar sobre o perdão que eu tenho que conceder ao meu irmão. É pensar sobre o perdão que eu tenho que conceder aos outros. Pai, perdoa os meus pecados, assim como tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Ou seja, antes de pedir perdão ao Senhor, é considerar o perdão que eu tenho que conceder aos outros e ter uma vida dessa forma, de conceder o perdão. E aqui nós encontramos uma coisa muito forte nessa passagem, que é a condição para o perdão dos pecados. Porque pula comigo lá para o verso 14 e 15, você está no verso 12. Vai comigo para o verso 14 e no verso 15. Ele fala, pois, se perdoarem as ofensas dos outros,
o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Se você perdoar, o Pai Celestial vai perdoar. Se você não perdoar, o Pai Celestial não vai perdoar. E aqui, a Bíblia não está anulando, né, o fundamento da nossa salvação, que é pela graça mediante a fé. Não está anulando isso, mas sim nos fazendo entender que a pessoa que crê em Jesus, a pessoa que foi resgatada por Jesus, ou seja, a pessoa que foi perdoada por Deus, essa pessoa recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe capacita a andar perdoando as pessoas. A pessoa que foi alcançada por Deus, ela tem essa disposição agora dada por Deus, por meio do Espírito Santo que habita nela, de andar perdoando e considerar o perdão que tem que dar aos outros. Por isso que Jesus nos ensina a orar. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Ou seja, aquela pessoa que nasceu de novo tem o Espírito Santo e tem essa disposição, essa força dada por Deus por meio do Espírito de perdoar. Ou seja, perdoar as pessoas é uma prova de que nós temos o Espírito Santo. Perdoar as pessoas é uma prova de que fomos alcançados por Deus. Perdoar as pessoas é uma prova de quê? De que fomos salvos. Olha que forte isso, gente. Porque se vocês perdoarem os outros, o Pai Celestial lhes perdoará as ofensas. Mas se você não perdoar, o Pai não lhe perdoará as suas ofensas. Ou seja, pessoas que não conseguem, não lutam contra essa questão de não querer perdoar. Pessoas que não consideram, que resistem a isso, o que significa? Pessoas que guardam mágoa, que guardam ressentimento. O que significa isso? Pessoas que não consideram o perdão que ela tem que conceder às outras pessoas, que não ligam para isso. O que significa isso? A gente percebe aqui como a nossa vida de oração está pendurada nessa relação com outras pessoas. Como que a nossa vida de oração está relacionada com o perdão e com o relacionamento que eu tenho com o outro. Como que está ligada? Se não estivesse ligado, Jesus não estaria nos dizendo isso. Perdoar as pessoas assim como o Pai Celestial tem nos perdoado. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Não quer dizer que a gente tem que andar de braço dado, amém, meus irmãos? Não quer dizer que a gente tem que andar, né, abraçado, não é isso. Mas é ter o coração livre em relação àquela pessoa, é ter o coração descansado em relação a outra pessoa, é não guardar mágoa, não é ter ressentimento. Não quer dizer que você vai colocar essa pessoa para dentro da sua casa, mas é não desejar o mal, é não querer o mal, é orar por aquela pessoa. Isso é perdoar. E nós sabemos que esse perdão é uma decisão, porque Deus decidiu nos perdoar, sem mérito, nós não tínhamos mérito nisso. Ele enviou o seu Filho por nós, e perdoou os nossos pecados, e perdoa os nossos pecados dia após dia, quando nós confessamos todos eles. Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Então Jesus nos ensina, ore pelo reino de Deus, ore para que o reino de Deus venha, ore para que o reino de Deus se expanda, ore para que Deus, Ele vem e te sustente, ou te dê oportunidade para trabalhar, para que você tenha o que comer, tenha o que vestir, tenha o que beber. Ore pelo pão de cada dia. Ore para que o Senhor perdoe os seus pecados, assim como nós estamos perdoando aquele que nos tem ofendido. E o último pedido aí, no versículo 13, nós devemos orar para proteção. Pedir Deus proteção. Versículo 13, olha comigo. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Livra-nos do diabo, livra-nos dos anjos do diabo que tentam ali diariamente a nos fazer cair. O diabo e os seus anjos que procuram nos tentar diariamente, nos fazer afastar do Senhor, enchendo nosso coração de ira, de ressentimento, de orgulho, de vaidade, que tenta falar à nossa mente, olha, você não vai perdoar fulano, olha o que fulano fez com você. Guarde isso no seu coração. Assinado o diabo, né? Guarda isso. Que fica enchendo o nosso coração com tudo aquilo que não vem ser do Senhor. E é bom que nesse momento a gente pare e pense no que a gente tem feito
em outras áreas que estamos sendo tentados, aí conta a palavra de Deus. E orar, Senhor, não me deixe cair em tentação. Você sabe qual hora que é, eu sei qual hora que é. Nós possamos orar, Senhor, não me deixe cair em tentação. Me livre do mal. Me livre daquilo que não agrada ao Senhor. Me livre da maldade do meu coração, da minha motivação carnal que não agrada ao Senhor. Me livre disso. E o restante do versículo ele continua falando, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E tem o poder para fazer todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. E tem o poder de fazer todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E essa é a oração do Pai Nosso. Que muitas vezes nós oramos sem refletir na passagem, sem refletir nas palavras de Jesus. E hoje, ao invés de nós orarmos repetindo as palavras, assim como está aqui, nós podemos fazer isso. Mas nós podemos tirar daqui princípios, fundamentos para ter uma vida de oração com o Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos no seu lugar. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, a necessidade que temos de desenvolver uma vida de oração, Deus. Sabemos, ó Pai, a necessidade que temos de cultivar, Pai, uma vida em oração. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai, para que diariamente, ó Pai, dia após dia, possamos, ó Pai, ir até o Senhor, ó Deus, em oração. Possamos querer conversar com o Senhor, possamos querer, ó Pai, sermos direcionados pelo Senhor, ó Deus. Que dia após dia, Pai, possamos, ó Pai, ter um tempo, tirar um tempo para o Senhor, querer ouvir a Tua voz, querer ser direcionados pelo Senhor, Pai, querer ser orientados pelo Senhor, Deus. Nos ajude, ó Pai, a dia após dia ir até o Senhor, Pai, pedir perdão pelas nossas falhas, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão por aquilo, ó Pai, que temos feito e que tem ofendido ao Senhor, ó Pai. Pai, que o Senhor possa nos capacitar, ó Deus, para que em nome de Jesus possamos cada vez mais ter um coração igual ao Teu, Pai, ter o mesmo sentimento que o Senhor teve, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus livra-nos, ó Deus, de toda mágoa, livra-nos, Senhor, de todo o ressentimento, livra-nos, Senhor, de ter sentimentos, ó Pai, que não são do Senhor para a nossa vida, e que em nome de Jesus o Senhor possa nos ensinar, para que cada dia que passar possamos estar cada vez mais cheios do Teu Espírito, para que o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio seja refletido nas nossas atitudes, porque sabemos, ó Pai, que a Tua vida em nós é satisfação e contentamento para nós, e é dessa forma que desejamos, ansiamos viver. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias.